O Salmo 44 é um salmo de lamento comunitário, onde o povo de Israel clama a Deus por ajuda diante de adversidades. Eles lembram das maravilhas que Deus fez no passado, mas agora se sentem abandonados e derrotados. Este salmo reflete uma profunda confiança em Deus, mesmo em meio a uma crise. É um convite à reflexão sobre a fidelidade divina e a sinceridade nas orações. O salmista relembra como Deus ajudou os antepassados a conquistarem a terra prometida, não por suas próprias forças, mas pelo poder de Deus. Ele destaca que a vitória veio porque Deus se agradou deles, guiando-os com sua mão poderosa. Essa lembrança fortalece a confiança em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Essa confiança, entretanto, é acompanhada por um senso de angústia. O povo se sente esquecido, como se Deus tivesse retirado sua mão protetora. Mesmo assim, o Salmo é um exemplo de como, em tempos de dificuldade, podemos trazer nossas dúvidas e dores a Deus em oração. Ele nos encoraja a sermos honestos, pois Deus conhece nossos corações. Além disso, o Salmo nos lembra que a fidelidade de Deus no passado é um fundamento para confiarmos nele no presente. Ele é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que sustentou o povo no deserto e que trouxe vitórias contra inimigos muito mais fortes. Esse texto também reflete a realidade de que a vida com Deus nem sempre é isenta de dificuldades. Às vezes, mesmo sendo fiéis, enfrentamos períodos de dor e silêncio divino. Mas é justamente nesses momentos que a fé é mais necessária, pois ela nos sustenta quando as circunstâncias nos desafiam. O salmista nos inspira a olhar além do momento presente e a clamar por um futuro onde a misericórdia e o poder de Deus sejam mais uma vez manifestos. Ele entende que o propósito de Deus pode ir além do que conseguimos compreender no momento. Essa perspectiva nos convida a uma oração mais madura, que não apenas busca respostas imediatas, mas que também reconhece a soberania e os planos de Deus. É uma oração que confia mesmo quando não entende, que persiste mesmo quando tudo parece perdido. Essa confiança no caráter de Deus também nos encoraja a permanecer firmes, sabendo que Ele está trabalhando, mesmo quando não conseguimos ver. Sua fidelidade no passado é um lembrete constante de que Ele jamais nos abandona. Ao meditarmos nesse salmo, somos desafiados a confiar em Deus em todas as circunstâncias e a buscar sua presença, especialmente nos momentos de dificuldade. Ele é um Deus que age no tempo certo, trazendo consolo e vitória para aqueles que confiam nele. Versículos destacados. Tu és o meu rei e o meu Deus, que decretas vitórias para Jacó. É em ti que confiamos para repelir os nossos inimigos. Em teu nome pisoteamos os que nos atacam. Salmo 44, 4, 5. No entanto, o tom do salmo muda drasticamente. O salmista passa a lamentar o sofrimento presente. Ele relata como o povo de Israel está sendo humilhado e derrotado, mesmo permanecendo fiel a Deus. Essa aparente contradição entre a fidelidade a Deus e o sofrimento humano é uma questão profundamente emocional e espiritual. Versículo destacado. Tudo isso aconteceu conosco, sem que nos tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Salmo 44, 17. Essa declaração revela a angústia de um povo que não entende por que está enfrentando tribulações, mesmo mantendo um relacionamento com Deus. O salmista reconhece que não houve traição à aliança divina, o que torna o sofrimento ainda mais difícil de suportar. Essa experiência é algo com que muitos podem se identificar. Momentos em que parece que a fidelidade não é recompensada e o silêncio de Deus pesa no coração. O lamento também carrega uma profundidade espiritual,
pois mostra que a fé verdadeira não nega a dor, mas a enfrenta de maneira honesta diante de Deus. É um lembrete de que Deus permite que seus filhos expressem suas emoções, suas dúvidas e até mesmo suas frustrações. Ele é um Deus que ouve e que compreende as lutas humanas. O Salmo reflete o clamor de um coração que reconhece a soberania de Deus, mas que também busca entender sua vontade. Essa tensão entre confiar e questionar é uma característica comum da caminhada de fé. A confiança em Deus não elimina as perguntas, mas nos sustenta enquanto esperamos por respostas ou soluções. Além disso, o lamento é carregado de esperança implícita. Ao trazer suas queixas a Deus, o salmista demonstra que ainda acredita que Ele está no controle e que tem o poder de intervir. Mesmo no meio da dor, há um fio de expectativa de que Deus agirá no tempo certo. Esse momento do Salmo também nos desafia a refletir sobre como lidamos com nossos próprios períodos de sofrimento. Será que levamos nossas dores a Deus em oração, confiando nele, mesmo quando as respostas não são imediatas? Será que reconhecemos que a fidelidade divina vai além do que conseguimos enxergar no momento presente? O Salmo nos ensina que Deus valoriza a autenticidade em nosso relacionamento. Com Ele, Ele não exige perfeição emocional, mas sim uma entrega genuína, onde podemos ser sinceros sobre nossas lutas e ainda assim reafirmar nossa confiança em sua bondade. Por fim, esse lamento também aponta para a realidade de que, mesmo na escuridão, Deus não abandona seu povo. O silêncio de Deus não significa ausência, mas muitas vezes é um convite para aprofundar nossa fé, para depender mais dele e para lembrar que ele age no tempo perfeito. A experiência de Israel relatada neste salmo nos encoraja a manter a esperança viva, mesmo nos momentos mais difíceis. Afinal, a história de Deus com seu povo sempre foi marcada por redenção, restauração e fidelidade. Assim como o salmista, podemos clamar com confiança, certos de que Deus está conosco, mesmo quando parece distante. Quarto, esse versículo é um grito do coração. Ele reflete o sentimento de injustiça que muitas vezes experimentamos quando enfrentamos dificuldades. O salmista questiona por que Deus parece estar distante, mas ao mesmo tempo reafirma sua confiança de que Deus está ciente do que está acontecendo. Esse contraste entre dor e fé é um aspecto profundo do relacionamento com Deus, onde a sinceridade e a confiança coexistem. A parte final do salmo é um apelo intenso e apaixonado. O salmista clama para que Deus desperte e olhe para o sofrimento do povo. Ele pede que Deus haja por causa de sua fidelidade e misericórdia, trazendo redenção e renovando a esperança. Esse clamor não é apenas um pedido de ajuda, é uma afirmação de que o caráter de Deus é imutável e digno de confiança, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Versículo destacado: levanta-te, ajuda-nos, resgata-nos por causa da tua fidelidade. Salmo 44, 26. Esse pedido reflete uma verdade universal. Muitas vezes, precisamos nos lembrar de que Deus é fiel, mesmo quando as circunstâncias parecem indicar o contrário. O clamor do salmista é uma declaração de dependência total de Deus e uma demonstração de fé inabalável. Ele reconhece que a salvação e o socorro vêm unicamente de Deus e não das forças humanas. Além disso, esse apelo nos ensina sobre a importância de perseverar na oração. Mesmo quando tudo parece perdido, o salmista continua clamando a Deus, demonstrando que a fé não é baseada apenas nos resultados imediatos, mas na certeza de que Deus ouve e responde no tempo certo. Essa perseverança em buscar a Deus é uma lição
Para todos os que enfrentam momentos de dificuldade, o salmista também nos inspira a confiar no caráter de Deus, independentemente das circunstâncias. Ele clama a Deus, não porque mereça algo, mas por causa da fidelidade e misericórdia de Deus. Isso nos lembra que podemos nos aproximar de Deus com confiança, sabendo que Ele é bom, mesmo quando não entendemos seus caminhos. A menção da fidelidade de Deus aponta para um aspecto essencial da nossa caminhada espiritual. Deus não muda. Ele é o mesmo Deus que operou maravilhas no passado, e sua natureza fiel é um fundamento seguro em que podemos nos apoiar. Essa verdade é um alívio para nossos corações, especialmente quando enfrentamos situações em que parece que estamos sozinhos. O clamor, levanta-te, também é um convite para que confiemos na intervenção divina, mesmo quando ela não ocorre imediatamente. É uma demonstração de que a fé não é passiva, mas ativa, expressa em orações fervorosas e na espera confiante por Deus. Esse tipo de oração nos aproxima de Deus e nos ajuda a desenvolver uma intimidade mais profunda com Ele. Por fim, o Salmo 44 nos lembra de que, embora possamos enfrentar momentos de silêncio divino, eles não definem o cuidado de Deus por nós. Ele está presente, mesmo quando não sentimos. Assim como o salmista, podemos trazer nossas dores, questionamentos e esperanças a Ele, confiando que, no tempo certo, Ele agirá para a sua glória e para o nosso bem. Esse salmo é um convite para nunca desistirmos de buscar a presença de Deus, pois Ele é sempre fiel. O Salmo 44 nos ensina muitas lições importantes. Ele nos lembra que é válido expressar nossas emoções diante de Deus. Não precisamos esconder nossas dúvidas, medos ou dores. Em vez disso, somos convidados a apresentar tudo isso a Ele em oração, confiando que Ele entende e se importa. Essa sinceridade no relacionamento com Deus fortalece nossa fé e nos aproxima dEle. Além disso, o Salmo nos incentiva a olhar para o passado e lembrar as obras maravilhosas de Deus. Quando enfrentamos dificuldades, podemos nos fortalecer ao lembrar como Deus agiu em nossa vida e na vida de outros no passado. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Essas memórias nos ajudam a manter a esperança viva, mesmo nos momentos mais desafiadores. Também é importante destacar a comunidade neste salmo. Não é apenas uma pessoa clamando, mas todo o povo. Isso nos mostra que a oração coletiva tem poder. Quando nos unimos em fé, somos fortalecidos e encorajados, mesmo em tempos de crise. A união em oração é um testemunho poderoso da nossa dependência de Deus e da nossa confiança em sua intervenção. O Salmo também nos ensina que a fidelidade a Deus nem sempre significa uma vida sem desafios. O povo de Israel era fiel, mas ainda enfrentava derrotas e sofrimentos. Isso nos lembra que as provações fazem parte da vida, mas não significam que Deus nos abandonou. Pelo contrário, esses momentos nos convidam a confiar ainda mais em sua presença e propósito. Humildade é outra lição importante. O salmista reconhece que o povo não conseguiu suas vitórias no passado por suas próprias forças, mas pela mão poderosa de Deus. Isso nos lembra que tudo o que conquistamos vem de Deus e que devemos depender totalmente dele, tanto nos momentos bons quanto nos difíceis. Além disso, o Salmo nos desafia a ter paciência e a esperar pelo tempo de Deus. Mesmo quando parece que Ele está distante, Ele está trabalhando para o bem de seus filhos. Essa confiança em seu plano soberano nos dá força para perseverar, mesmo nas situações mais sombrias. Por fim, o Salmo 44 nos ensina sobre a importância de manter viva a nossa fé, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Ele
Nos chama a sermos resilientes, lembrando-nos de que Deus é fiel e nunca nos abandona. Ele nos ouve, nos ama e, no tempo certo, age em nosso favor. Que essa mensagem nos inspire a continuar clamando a Ele com confiança, sabendo que Ele é o Deus que transforma dor em vitória. Por fim, o Salmo 44 nos aponta para a redenção. Apesar das lutas e sofrimentos, há uma esperança de que Deus agirá. Ele é fiel às suas promessas e não abandona o seu povo. Mesmo quando enfrentamos derrotas temporárias, podemos nos apegar à certeza de que Deus está no controle e que seus planos são perfeitos. Essa mensagem é especialmente relevante para os dias de hoje. Muitos de nós enfrentamos momentos de incerteza, dor e dúvida, mas o Salmo 44 nos encoraja a não desistir, a clamar a Deus com fé e a confiar que Ele está conosco, mesmo quando não sentimos sua presença imediatamente. Ele nos ensina que a ausência aparente de respostas não significa abandono, mas um convite a aprofundar nossa dependência dele. Você já experimentou momentos em que sentiu que Deus estava distante, mesmo sendo fiel? Esses momentos podem nos levar a um relacionamento mais profundo com Deus, à medida que aprendemos a confiar nele, independentemente das circunstâncias. É nesses tempos que nossa fé é purificada e fortalecida, e começamos a entender que Deus trabalha além do que nossos olhos podem ver. O Salmo 44 também nos lembra da importância de sermos honestos com Deus. Ele deseja que sejamos autênticos em nossas orações, expressando nossas dores e dúvidas sem medo. Ao abrirmos nosso coração a Ele, encontramos conforto em Sua presença e força para continuar. Essa sinceridade nos ajuda a perceber que não estamos sozinhos, pois Deus se importa com cada detalhe de nossa vida. Além disso, o Salmo destaca a fidelidade de Deus como um fundamento inabalável. Ele nunca falha, e suas promessas são eternas. Isso nos dá coragem para enfrentar desafios e nos lembra de que, mesmo no silêncio, Deus está trabalhando para o bem daqueles que o amam. Ele é um Deus de restauração e redenção, capaz de transformar até as circunstâncias mais difíceis em testemunhos de sua glória. Que esse salmo nos inspire a manter nossos olhos fixos em Deus, mesmo quando as circunstâncias tentam nos desviar. Ele nos ensina a caminhar pela fé, confiando que, no tempo certo, Deus agirá em nosso favor. Essa confiança é um reflexo da maturidade espiritual que adquirimos ao longo da jornada. Por fim, o Salmo 44 também nos desafia a olhar além de nós mesmos. Assim como o povo clamava como uma comunidade, somos chamados a orar uns pelos outros, fortalecendo nossa fé coletiva. A oração em comunidade é uma fonte de encorajamento e nos lembra de que somos parte de algo maior. O corpo de Cristo, que caminha junto em tempos de alegria e sofrimento. Que essa reflexão nos motive a buscar a Deus de todo o coração, a clamar por sua intervenção e a confiar em sua bondade. Ele é o Deus que não apenas ouve nossas orações, mas também responde com amor e poder. Se você sentir o desejo de compartilhar ou explorar outra passagem, estou aqui para caminhar com você nessa jornada espiritual. Se você gostou deste vídeo e acredita que a mensagem pode ajudar alguém em necessidade, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Juntos, podemos espalhar a esperança e a força que a fé traz, atingindo mais pessoas e trazendo luz e encorajamento aos corações que precisam. Que a mensagem sobre a força da fé possa ser um farol para aqueles que se encontram em dificuldades, mostrando que há sempre um caminho para a vitória e a paz, através do amor e poder de Deus. Deus abençoe a todos vocês, hoje e sempre. Que sua presença seja um constante apoio em suas vidas
e que cada desafio seja uma chance de crescer, aprender e se tornar mais forte. Até o próximo vídeo.